Olá, pessoal! Este é o episódio 9 do podcast Prazer Eu, apresentado por mim, Dani Calassa. Antes de escutar este episódio, sugiro que você ouça o episódio 0. Lá eu conto um pouco sobre a história deste podcast e do que você pode esperar encontrar por aqui. Vamos ao episódio 9. Renascimento, entre fins e recomeços. Uau! Como eu tava com saudade disso aqui, de gravar, enfim, de estar aqui no podcast. Estou adiando esse retorno há algum tempo. Em dezembro foi o último episódio e eu prometi novidades e sumi. Mas é sobre isso que eu vou falar, sobre esse sumiço, o porquê disso ter acontecido e, enfim, né? Que novo ciclo, que novas... O que é que está acontecendo nesse momento da minha vida? Spoiler, muitas coisas. Coisas, novidades grandes. Então, esse episódio é sobre esse processo de estar entre fins e recomeços, né? De renascer. E a gente passa por isso em vários momentos da vida, né? De várias formas. A gente finaliza relações, finaliza, sei lá, trabalhos, ou fases de vida, ciclos de vida, né? A mudança da adolescência para a vida adulta, quando você casa, a menopausa, né? Essa transição de se entender nesse novo corpo, de uma nova forma. Então, a gente vive durante a vida vários processos de morte e renascimento. Então, existe sempre esse período em que a gente está finalizando um processo e outro está começando ao mesmo tempo. Enfim, que as coisas ficam confusas, a gente meio que não sabe para onde vai ou para onde está indo, mas a gente sabe que algo finalizou, né? E que não vai voltar mais. E eu tô nesse processo, nesse atual momento de vida, no renascimento. E eu precisei de um tempo de recolhimento para entender o que é que isso queria dizer, para renascer, sabe? É por isso que eu preferi me ausentar durante essas últimas semanas ou meses, eu nem sei exatamente quanto tempo eu fiquei fora. Porque eu precisava desse tempo para mim. Eu precisava me conectar com essa força interna, porque nesse período de tempo do renascimento, entre o final e o começo de algo que a gente não sabe o que é preciso força, sabe? É um período um pouco de escuridão, né? Tô falando da minha experiência. E na verdade eu senti muita escuridão. Eu senti medo, eu senti muitas coisas que eu não conseguia falar, que eu não conseguia expressar. Muitas vezes para mim mesma, sabe? Eu não tô nem falando que é sobre expressar para outras pessoas, mas eu não tava compreendendo. Eu só conseguia sentir e sentir que eu tava vivendo algo diferente e que, enfim, a gente acaba categorizando como ruim, né? Quando a gente não tá feliz. E eu não tava me sentindo feliz, eu tava me sentindo triste, também um pouco sem esperança sobre esse novo começo, enfim, o que é que viria. Ao mesmo tempo, eu tinha uma certeza muito grande de que o que finalizou precisava ser finalizado. Disso eu não tinha dúvidas. Eu não queria voltar atrás disso. Nunca tive dúvidas. Mas eu estava nesse processo, certo? Mas e agora? Eu finalizei, eu fiz aquilo que meu coração mandou, né? E eu tô falando do último episódio, o episódio 8, para quem não tá entendendo, para quem chegou aqui agora, quem quiser entender sobre esses processos, o que eu tô falando de fim e recomeço, né? Tô falando da transição de carreira, enfim, que eu estou nesse momento, mas também de outros processos de minha vida, que em breve, nesse episódio, eu vou compartilhar um pouco com vocês. Mas o que eu senti nesse processo de renascimento
que ainda está acontecendo, né? Mas logo no início foi a completa escuridão, aquela coisa meio que eu tô no fundo do poço, sabe? Na alquimia, né? Enfim, estuda psicologia junguiana também, talvez já tenha visto esse termo nigredo. Nigredo é um termo da alquimia, enfim, que Jung também utilizou para descrever alguns processos psicológicos, né? Do inconsciente, e é uma fase em que a gente meio que tá nessa escuridão, que a gente chegou no fundo do poço, digamos assim, né? Eu não acho que seja o fundo do poço, mas é um termo para conseguir explicar melhor, né? Para vocês entenderem. Quando você, sabe, chegou num momento em que uma virada precisa acontecer, né? Só que você não consegue ver luz no fim desse túnel quando você tá imerso completamente na escuridão. Então, você vive essa fase de nigredo. Eu já vivia nigredo muitas vezes na minha vida, né? O burnout foi uma nigredo. Que eu falo um pouco sobre isso no episódio 1, né? Sobre essa minha experiência, outra experiência de nigredo. Mas agora foi diferente. E eu sabia que eu estava vivendo essa experiência, que isso era nigredo. E eu sabia que uma hora isso ia acabar, que isso ia cessar. Só que enquanto a gente está lá, né? Porque dentre as fases alquímicas, né? Da vida, enfim, do inconsciente, além da nigredo, depois a gente vai passando por outras fases. Vem albedo, não sei, em seguida. Por fim, a rubedo. A albedo seria o elemento, a cor prata, né? Enquanto a nigredo é o preto. Na albedo a gente vai ter a cor prata, que é como se fosse, tá começando a alvorecer, a luz está começando a chegar. E a rubedo é quando o sol se coloca, né? E aí a cor é vermelha e tem essa coisa do sol, da grande luz. Então a gente vai passar, né? Isso aqui é uma forma de ver a vida, mas a gente vai passar, como eu falei, são ciclos de morte e renascimento. Então a gente pode falar como se o nigredo fosse a morte, o renascimento fosse a albedo nessa fase. Começar a ver a luz e a vida, né? Depois que ela renasce, é esse esplendor que é a rubedo. Só para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando, viajei um pouco aqui, mas a vida ela é feita disso, desses ciclos de morte, vida, renascimento, e aí, enfim, existem várias formas de explicar, e eu trouxe duas formas, né, de explicar esse ciclo, e aí eu sinto que eu estou saindo da Nigredo, ainda estou saindo dela, começando a ver a luz no fim do túnel, dizer, existe luz sim. E o que me deu força para aguentar a escuridão, acho que foi saber disso, que a vida é feita de ciclos. E que eu já tinha passado por outros ciclos de morte, vida e renascimento na minha vida, né? O burnout e outras coisas que eu já vivi. E eu disse, eu já vivi essa escuridão antes, de outra forma, de outra maneira, com outros processos. E eu consegui sair disso. Então, deixa eu viver esse ciclo, porque faz parte da vida. Então, quando a gente entende que a vida é feita desses ciclos, né? Do renascimento, da morte, também, além da vida. Quando a gente entende que isso tudo é ciclo da vida, a gente se permite viver as fases. Então, eu me permiti viver a dor, viver a angústia, viver a escuridão, viver a negredo. Eu me permiti da minha forma, né? Então, talvez algumas pessoas próximas a mim fiquei até surpresa de ouvir eu falando isso nesse episódio, porque eu não tava, eu tava depressiva, né? Eu não tô falando aqui de doença, tá? Não tô falando aqui de depressão ou algo desse tipo. Em alguns momentos, sim, a Negredo pode ficar tão forte e se transformar numa doença, mas não necessariamente. Não foi o meu caso, eu não fiquei doente. Mas eu passei por esse processo alquímico da vida que faz parte e que a gente vai viver em vários momentos. E eu estou compartilhando com vocês um pouco sobre isso. É isso que eu quero que vocês entendam, né? E que eu falo tanto nesse podcast. Que a vida, ela é feita de ciclos, né? E a gente pode olhar de várias formas para esses ciclos. E cada nigredo que você vai ver, porque você vai viver, você já viveu algumas, ela tem algo para ensinar. É muito importante a gente entender que cada fase da nossa vida,
ela precisa ser sentida. Se a gente vai colocar embaixo do tapete, eu não posso ficar triste, eu não posso sentir dor, eu não posso isso, eu não posso aquilo, a gente deixa de viver o que precisa ser vivido, né? Cada fase tem um ensinamento e eu acredito que é isso. Ela ensina a colocar, a finalizar, né? Por isso que eu tô falando do renascimento, né? Dessa fase em que eu estou, né? Que eu acredito que eu estou no final da Nigredo, entrando na Albedo, começando a enxergar a luz no fim do túnel, e eu estou chamando essa fase de renascimento, e digo que ela está entre um fim e um recomeço, né? Ela está entre o final e a finalização, e a Nigredo foi esse processo que me ajudou a finalizar e que está me ajudando também a finalizar processos internos, assim como eu estou começando novas coisas. Então, ter o ímpeto para gravar esse episódio, para mim é um recomeço. É um recomeço muito, muito grande. Eu estava querendo compartilhar e falar muita coisa, mas eu não estava conseguindo. E hoje eu consegui pegar esse microfone, gravar, e disse, isso é um recomeço para mim. Esse é meu renascimento de alguma forma. Eu estou começando a enxergar a luz e estou conseguindo agora compartilhar, falar sobre isso. O que eu quero deixar de mensagem inicial é: acolham suas fases, entendam que o ciclo de vida, morte e renascimento faz parte e a gente precisa de acolhimento. Muitas vezes a gente vai precisar de apoio de outras pessoas para passar por essas fases. Então, peça ajuda se você sentir. Peça ajuda, apoio de pessoas próximas, de pessoas que você confia, porque isso faz diferença. No episódio anterior eu falei sobre transição de carreira, falei sobre a construção de um novo sonho, prometi que voltaria com novidades, né? E com o sonho da construção de uma comunidade, que seria a Despertare. Esse era o plano, era o plano da Dani o ano passado. Mas em meio aos planos, a vida acontece. E eu engravidei. Estou no segundo trimestre agora, né? Enquanto eu estou gravando esse episódio, que quando ele for ao ar, também estarei ainda no segundo trimestre. E isso mudou meus planos, né? Foi uma gravidez planejada. Pretendo trazer um episódio falar sobre isso especificamente, sobre maternidade. Na verdade, a maternidade e a gestação tem me atravessado de diversas formas. Muitas coisas têm acontecido e passado, assim, emocionalmente, fisicamente, que eu quero também compartilhar com as pessoas. Mas não é o objetivo desse episódio, tá? Vamos deixar para os próximos. Mas eu queria compartilhar, assim, com vocês que me acompanham, que eu tô vivendo esse novo ciclo pela primeira vez na vida. Estou gestando e vou ser mãe, né? Já me sinto mãe. E na verdade é que esse novo ciclo de vida mudou meus planos mais imediatos. Então essa construção profissional eu resolvi adiar por mais um tempo, né? Essa questão da comunidade, enfim, porque eu quero, enfim, estou me dedicando agora a mim mesma e a essa gestação e a esse novo ciclo de vida que eu nunca vivi antes, né? Então são muitas novidades. E estou tendo a oportunidade de fazer essa escolha. Isso mudou a rota, né, a ideia inicial, mas eu sabia que isso ia acontecer, né? Quando eu decidi que queria viver essa coisa de ser mãe, que eu abri isso para o universo, eu sabia que isso poderia ser no meio dessa transição de carreira. E tava tudo bem, eu ia acolher. E é o que eu tenho feito. E aí, mais uma vez, eu falo isso, né? Sobre viver os ciclos da vida e respeitá-los. A vida dá voltas e nos leva a lugares, às vezes, inesperados, mas que a gente precisa viver. Mas a ideia que eu tinha era um plano de construir essa comunidade de mulheres para compartilhar sobre ciclicidade, sobre saúde, sobre espiritualidade, sobre um pouco do que eu já venho compartilhando aqui com vocês no podcast. E eu precisei parar, principalmente no primeiro trimestre da gestação, como eu disse, eu estava vivendo a Nigredo, não só pelas questões profissionais, a mudança da transição de carreira, de finalizar um processo, de dizer, ok, eu não quero atuar mais como médica dessa forma, mas e agora? O que é que eu vou fazer? E eu fiquei, tá. Eu ainda estou nesse processo de entender os próximos passos, mas eu vivi essa coisa talvez eu possa dizer assim, da Nigredo da gestação.
porque a gestação não é um mar de rosas. Não mesmo. Assim, a experiência é diferente para cada mulher, mas para mim o primeiro trimestre foi bem difícil. Eu tive sintomas, enfim, que me deixaram bem de cama, assim, de fato, sem energia para fazer nada. E aí eu entendi que era isso. Meu corpo estava pegando toda a minha energia para construção desse novo ser, né? Para colocar esse novo ser no mundo. E isso é incrível. Mas, enfim, eu precisava pausar. E eu acho que cada mulher vive a gestação que precisa, né? Viver. Ou que pode viver de acordo com os seus recursos. E aí eu resolvi pausar mesmo e entender que meu corpo estava clamando por isso, por pausa. Calhou de ser nessa época que eu também fiz essa pausa profissional e aí eu disse, tá tudo bem, então vamos viver isso. As coisas estão sincrônicas e resolvi viver. Mas não foi nada romântico o primeiro trimestre, foi bem difícil, desafiador. Desafiador é a palavra. E eu quero compartilhar em outro momento. Mas eu tô começando agora, né, o segundo trimestre. Também não tá um mar de rosas, como algumas mulheres, né, que eu venho conversando, dizendo, não, o segundo trimestre foi uma maravilha, foi uma delícia. Bem, eu não estou sentindo isso ainda. Melhorou muito em relação ao primeiro trimestre, mas não tá sendo também um mar de rosas. Mas tem me permitido mais energia para fazer coisas na vida, inclusive gravar um episódio no podcast, porque antes eu não conseguia. Então, eu estou começando a retomar aos poucos algumas atividades que eu parei e decidi que, digamos, nesse lugar profissional, né, que não é remunerado, eu não recebo nada pelo podcast, mas ele é um trabalho, porque exige tempo, dedicação, organização, planejamento, enfim. Então, eu considero sim um trabalho. E decidi que, por hora, o que eu consigo dar conta, né, de um trabalho assim é o podcast. E que era importante eu voltar porque me faz bem. Principalmente porque eu queria voltar a fazer algo que me faz bem. E estar aqui gravando é um prazer. Eu não sei, acho que vocês conseguem sentir a energia daí, né? De como eu tenho prazer de estar aqui falando, compartilhando. Então, é isso. Eu disse, eu preciso voltar porque isso me faz bem, me faz muito, 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 muito bem. E então, por hora, eu resolvi voltar com o podcast. Tem alguns planos para ele, muitas ideias, muitos assuntos para colocar em pauta. E tem algo interessante sobre esse episódio, é que ele é o 9º episódio, né? É o episódio número 9. E o número 9, ele tem uma simbologia muito forte, assim. Quando eu disse, caramba, as coisas não são por acaso. Eu tinha que falar sobre isso nesse episódio. Porque o número 9 é o tempo de uma gestação. É o tempo que leva para um bebê se formar, para ele nascer, para ele ganhar o mundo, para ele finalizar um processo que é ser um bebê dentro da barriga da mãe, para ser um bebê fora e começar um outro ciclo. São 9 meses, né? Então, o número 9, na numerologia, no tarô, enfim, traz essa simbologia de finais e recomeços. O 9 fica nessa transição entre o fim e um novo começo. Né? É o nascimento de uma nova vida, mas ela nasce para o mundo e finaliza o quê? O seu tempo como feto, o seu tempo como um bebê com a vida somente intrauterina. Entendem? E aí é muito interessante que esse episódio fale sobre renascimento, sobre esse processo, sobre esse período entre fins e recomeços, né? Entre morte e uma nova vida, né? Entre a finalização de um ciclo e o início de outro. Não é por acaso que a gente está falando sobre isso. Acho que são as sincronicidades da vida. E eu falei sobre essa simbologia um pouco mais detalhada, principalmente o ano passado, no episódio número 4, em que eu falei sobre a energia de 2025, porque 2025 foi um ano 9, foi um ano de energia 9, e aí eu destrinchei sobre isso no episódio 4. E para mim,
foi um ano de 9, né? Fez muito sentido, né? Agora fazendo essa retrospectiva do ano passado, 2025 foi um ano em que eu finalizei processos, comecei outros, foram muitos processos internos. E esse ano, 2026, já é um ano número 10, ou a gente pode simplificar para número 1, se vocês vão ver em alguns lugares falando que é um ano 1, em outros que é um ano 10. Mas as energias são semelhantes. Quem quiser, já por curiosidade, vai pesquisando aí o que é a simbologia do número 1 de 2026 ou do número 10. E quem se interessar, também dá uma pesquisada nas fases alquímicas que eu falei, né? É a Nigredo, Albedo e Rubedo. Certo? Se botar no Google aparece. Mas, enfim, é interessante. Se vocês tiverem, né, interesse em saber mais, fica aí a dica. Eu acredito que quanto mais informação e consciência a gente tem dos nossos processos internos e inconscientes, né, mais a gente consegue viver a vida da melhor forma, né? Então, voltando ao início que eu falei, né, sobre a importância de saber os ciclos da vida, é isso, o renascimento faz parte, mas ele só vem depois de uma morte. Assim como a albedo, que é essa luz no fim do túnel, ela vai vir depois da nigredo, da fase escura. E a gente vai viver, se a gente quiser ou a gente não quiser, todas essas fases na nossa vida, a nigredo, a albedo e a rubedo. E isso em vários momentos. A gente vai ter um momento de ápice também, né? E aí depois a gente vai ter outro. Aí a gente conclui, quando a gente chega no ápice de algo, a gente conclui um aprendizado também sobre a gente viveu aquilo, tá? E agora a vida vai querer ensinar outra coisa. E aí é outro movimento que vem, e outro movimento que vem, e a gente reinicia o ciclo de outra forma, com a bagagem que a gente adquiriu em todos esses processos anteriores. Então, a minha Nigredo, que eu falei do início, né, de agora, ela já foi muito mais consciente do que outros processos de Nigredo que eu vivi na vida, que eu nem sabia que era Nigredo, né? Hoje em dia, com o conhecimento que eu tenho, aí eu relembro de aquilo que eu vivi, posso considerar que foi uma Nigredo, né? Mas na época eu não sabia que era. Então, a gente vai tomando consciência dos nossos processos internos e isso ajuda depois, né? Isso traz maturidade para quando a gente encarar um problema ou encarar um desafio na vida, a gente, é isso, eu tô nessa fase agora, mas isso passa. Eu tenho certeza que outra fase vai vir, porque faz parte do ciclo da vida. E essa certeza, ela é absoluta. Todo mundo vai viver o ciclo da vida em vários momentos, né? De vida, morte e renascimento. E daí, com essa mudança, né, de rota da vida, os planos mudaram. A comunidade não vai ser da forma, do formato que eu tinha imaginado, ou que eu estava planejando, mas eu entendi que ela podia nascer de outra forma, através do podcast, né, que já é uma comunidade, né, já tenho algumas ouvintes assíduas e, enfim, o ano passado até teve uma retrospectiva do Spotify e eu me surpreendi, né, que meu podcast chegou em outros países, inclusive, e eu fiquei, uau, não sei como, mas chegou outras, né, pessoas de outros países ouvindo. Isso me surpreendeu, assim, de como a gente não sabe o alcance que a gente tem, né? Então eu entendi que nesse momento o que eu gosto, o que eu quero fazer é compartilhar com as pessoas e o podcast me permite fazer isso. Então eu disse, ok, não vai ser do formato que eu pensei, mas a despertar, né, que é essa ideia de despertar, de um despertar para a vida, para a espiritualidade que a vida tem, né, para a ciclicidade que a vida tem, para esse mistério da vida. Então a ideia que eu tenho e que eu trago comigo é sobre isso. Eu quero compartilhar com as pessoas sobre esse movimento que é muito meu, começou muito íntimo, mas que eu sei que faz sentido para outras pessoas. E que é um movimento coletivo também, planetário, né? A gente está vivendo um momento de despertar, de despertar espiritual, inclusive, né? A gente está vivendo uma transição planetária, enfim, outros processos que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a ideia da comunidade é um pouco sobre isso. Eu disse,
eu vou conseguir falar sobre esses assuntos que eu quero falar no podcast também. Então, esse aqui, digamos assim, é o pontapé inicial desse novo projeto, né? Que se inicia de outra forma, porque a vida me convidou a iniciar de outra forma e tá tudo bem, né? Talvez seja a melhor forma de começar, seja dessa forma mesmo, né? O mistério da vida sabe o que é melhor pra gente. Às vezes a gente planeja uma coisa e vai por outro caminho porque é melhor. Então, pretendo continuar aqui falando com vocês e compartilhando sobre isso, nessa nova fase, nesse novo ciclo que se inicia agora em 2026 para mim, e nesse novo ciclo de vida em que eu agora estou aprendendo o que é ser mãe também e vivendo isso. Eu quero compartilhar por aqui sobre espiritualidade, sobre ciclicidade, sobre astrologia, né? Sim, astrologia, não estou esquecida não. Hoje vamos ter o céu do dia, vamos falar um pouco sobre isso já. E sobre saúde, numa perspectiva de uma médica, mas também numa perspectiva de uma médica de família que é uma bruxa, né? Que se considera uma bruxa, uma mulher sábia, uma mulher que tem outras vivências, que acredita em outros saberes, que dialoga com esses saberes ancestrais. Então, a ideia é que esse podcast seja para isso, para a gente falar sobre espiritualidade, ciclicidade, astrologia e saúde, essa perspectiva mais ampla, né? Trazendo as minhas visões de mundo a partir das minhas experiências, tanto como médica, como bruxa, como mulher e agora como mãe. É isso, a ideia é despertar em cada uma de nós, né? E cada um também, né? Os homens também estão convidados para esse processo. O despertar de si. Quando a gente fala de cada uma dessas coisas que eu citei, a gente está despertando a nossa potência. E esse é o convite que eu faço. Vamos acordar e entender quem somos, o que é que a gente está fazendo aqui, né? E quanto mais consciência a gente tem dos nossos processos, melhores escolhas a gente pode fazer na vida, para que a gente tenha uma vida melhor, uma vida mais leve, uma vida próspera, uma vida feliz, né? Entendendo que as sombras, né, os momentos tristes fazem parte também da vida, mas a gente pode transformar a realidade que a gente vive agora numa realidade mais suave, a partir das escolhas e da maneira que a gente sintoniza a energia, a partir da maneira que a gente pensa. Se a gente soubesse o poder do pensamento, a gente não pensava tanta besteira, viu? E antes de finalizar este episódio, como eu prometi, vamos ao céu do dia. Hoje a lua entra em sua fase cheia, no signo de Virgem, e tem um que a mais porque ela está eclipsada. Temos um eclipse lunar acontecendo hoje também. E então, como essa energia é uma energia forte de eclipse, eu quis me debruçar um pouco mais sobre a energia do céu do dia e resolvi dividir este episódio em duas partes. Então, a parte 1 foi essa que vocês ouviram, sobre o renascimento, e a parte 2 vem logo em seguida, sobre o céu do dia. Então, eu vou detalhar um pouco mais sobre a energia de hoje, desse eclipse que está no céu, sobre o signo de Virgem, enfim, como isso reverbera em nossas vidas. Você que está ouvindo o episódio em outro momento que não hoje, né, dia 3 de março, que é o dia do eclipse, você pode achar que não vale a pena ouvir o céu do dia, mas, bem, a energia do eclipse, ela reverbera por até 6 meses depois do eclipse. Então, em outro momento também pode ser interessante ouvir esta segunda parte do episódio. Fica aqui meu convite. Obrigada por chegarem até aqui comigo. Quem quiser me acompanhar no Instagram é o @danicalacamfc. Quem desejar receber avisos dos próximos episódios do podcast pelo WhatsApp, eu tenho uma comunidade que é a Ecos da Lua. Convido você a estar comigo nessa comunidade, uma comunidade silenciada, em que eu coloco avisos de eventos, podcast, newsletter, enfim, o que eu estou fazendo por lá. Todos os links, né, para você chegar a tudo isso que eu estou falando, estão na descrição do episódio. Se fez sentido para você, compartilha esse episódio com outra pessoa que você sentir de compartilhar. Vamos expandir as nossas vozes no mundo. Até breve. Prazer.
Eu.